pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar Doce Lar da Tilly Cole, o jogador de futebol, o quarterback, o jogador mais famoso da faculdade, uma nerd, assistente de professora. O que esses dois têm em comum? Doce Lar da Tilly Cole. Romeu, um rapaz cheio de raiva, o melhor jogador da faculdade, o quarterback famosérrimo, conhecido como Canhão. Ele passa o rodo geral, mas não dá a mínima para as meninas que ele fica. É um verdadeiro babaca no início do livro. Tem pais agressivos, ele teve uma infância muito difícil e os pais querem que ele casa com a maior patricinha da faculdade. E entra nessa história Molly. Molly perdeu tudo que tinha, tudo que uma pessoa pode perder na vida, Molly perdeu. Molly agora tá estudando para fazer o doutorado e ela é assistente da professora. E ele se conhece no colégio da faculdade. Essa patricinha dá um encontrão na Molly, é maldosa com a Molly, os livros da Molly caem, se esparrama tudo e o Romeu entra justamente nessa hora e ele para ajudar a nerd. Ele acha mal estranho essa menina com óculos enorme, um chinelo laranja no pé, totalmente diferente. Algo nessa menina chama a atenção dele. Depois, na sala de aula, ele descobre que ela é assistente da professora, que ela é um ano mais jovem que ele, mas já está acima dele no nível de estudo, porque ela é uma nerd. O que esses dois têm em comum, gente? Aparentemente, nada, mas no decorrer da história vocês vão ver que eles têm muita coisa em comum, de um jeito diferente, mas que eles têm muito em comum. E essa história, ela é, como que eu falo, não é baseada, ela é inspirada em Romeu e Julieta. No clássico, mais assim, gente, eu li Romeu e Julieta, mas eu acho que é um livro tão deprimente, assim, que eu acho que, assim, é tão dramático o final dele, sei lá, eu não sei descrever qual o sentimento de Romeu e Julieta, mas presta atenção nas similaridades desse livro de Romeu e Julieta. Romeu Prince, tá, o nome já diz, Príncipe Romeu, né? Romeu Príncipe que odeia o nome, que quer ser conhecido como Rom. Mas a Molly só chama ele de Romeu. Então ele sempre foi o Romeu dela. Molly, Julieta, Shakespeare. Que é algo mais clichê, gente. Molly, Julieta, Shakespeare. A autora usou muita base no livro Romeu e Julieta. Vai ter muitas citações sobre Romeu e Julieta. Muitas partes do livro que você vai realmente lembrar de Romeu e Julieta. E quando ele chama ela de Shakespeare, que ele só chama ela, a maior parte do tempo, de Shakespeare ou de Moll. Então, a maioria da parte do tempo, ele chama ela de Shakespeare ou chama ela de Moll, e ela só chama ele de Romeu. Mesmo ele odiando o nome, ela acha que ele é o Romeu dela e pronto. No decorrer do primeiro livro, esses meninos vão se conhecer dessa forma que eu já falei, eles vão acabar se apaixonando, e eles vão ter muitas dificuldades para lidar com esse relacionamento, por ele ser um jogador famoso, por ele ter passado o rodo geral. A Molly vai ter muitos problemas com as ex-peguetes dele. Os pais do Romeu também vão dar um trabalho danado nesse primeiro livro. E são aquele tipo de pessoas que você não gostaria nem de falar. A Moll teve os problemas dela no passado, as perdas delas, que são perdas muito difíceis. Então, esses dois vão se ajudarem, vão se apoiarem, vão construir um relacionamento que nem eles falam, do jeito desastroso deles, mas eles se entendem, um entende o outro, um entende o jeito do outro, um entende pelo que o outro passou. Só que aí, quando eles estão lá finalizando, que parece que eles estão conseguindo acertar as contas, vários meses de namoro, uma descoberta, uma alegria, e depois dessa alegria uma perda sem fim, aquela dor maior para o casal, aquela perda que não tem cura, que leva a Molly a se refugiar, a cair num pouco de depressão, e depois
que ela vai se reerguer e voltar para eles recomeçarem. Então, basicamente, o primeiro livro é isso. Eles vai ter o relacionamento, vai ter momentos bons, momentos difíceis, momentos alegres, momentos assim de muita dor, mas um relacionamento do jeito deles que eles fizeram funcionar. Então, essa é a primeira parte do livro. Se você gostou até aqui, dê o seu likezinho, se inscreva no canal e ative os sininhos para as notificações. Segunda parte dessa história. Gente, eu vou para a segunda parte para depois dar todas as minhas considerações. Sweet Home, segunda parte. Sweet Home começa, só tem em inglês, gente. Sweet Home começa com o Romeu conversando com a prima dele e relembrando tudo que ele e a Molly passaram até chegar naquela parte doída da vida deles e a Molly ter caído na depressão um pouquinho e ter tido um pouquinho de dificuldade. Aí você vai pensar assim, olha, o livro é a mesma coisa do primeiro, porque vai ser praticamente as mesmas falas, tudo quando eles se conheceram, porque é pela visão do Romeu, é ele que tá vendo, é pela visão dele como que aconteceu. Só que aí vai ter partes que no primeiro livro não tinha, então se você só lê o primeiro, tem que ler o segundo. Então a segunda parte é pela visão do Romeu, vai ter mais partes sobre os pais deles que a gente não viu no primeiro, você vai entender melhor o problema dele com os pais, vai entender melhor o relacionamento, vai entender porque ele nunca queria que ela se aproximasse da família dele, vai entender tudo que ele passou na infância dele, o quanto esse menino sofreu e o quanto ele lutou para chegar onde ele chegou na carreira, para alcançar o que eles alcançou, que lá no finalzinho ele alcança o tão sonhado dele, o seu tão sonhado um dia. Um dia, gente. Quando você lê o livro, você vai entender o significado desse um dia. E eu tô que nem o Romeu. Às vezes a gente só precisa de um dia na vida da gente. É um dia que é aquele dia. Então ele alcançou o seu verdadeiro um dia. Então o segundo livro vai falar sobre ele realizando o sonho da vida dele, a Molly de volta, o pedido de casamento, o casamento, a construção da família deles, a família linda que eles construíram, com 4 filhos depois, o encerramento da carreira dele. A filha do Romeu, gente, ela já tá com 14 anos, lá no finalzinho da história do segundo livro, e tá querendo ir no primeiro encontro. É muito engraçada essa parte do livro, onde ele é aquele pai que vê a filhinha dele lá com 14 anos, se preparando para o primeiro encontro, e ele lembra que ele era um adolescente que passava o rodo geral. Essa parte da história foi muito divertida. O reencontro dele com os amigos foi muito bom. E o relacionamento dele e da Molly, assim, como eles construíram, partes que vai mostrar nesse final, um relacionamento de 20 anos, 20 anos de casamento, 20 anos de relacionamento, com 4 filhos, foi muito bem escrito. A Tilly foi assim, no final desse livro, ela foi assim, perfeita assim no final do livro. Ela desenhou aquele final que você fica encantada ali. Gente, eu amo a escrita da Tilly e o final desse livro foi muito, muito bom. Agora vamos para as minhas considerações sobre esse livro. Gente, eu gostei do Romeu, eu gostei do homem que ele se tornou, apesar de tudo que ele sofreu, ele não virou um homem agressivo. Ele tinha um problema com raiva, ele teve problema com raiva, mas a Molly ajudou muito ele ter um controle sobre esse problema de raiva que ele tinha, de explosão que ele tinha. Ela ajudou muito ele passar por isso. Ela foi muito parceira nele nessa parte da vida dele, ela ajudou ele a se construir. Eu gostei do Romeu, eu gostei. Só tinha um probleminha com o Romeu, que é uma parte que eu não gosto, porque o Romeu é muito controlador. Ele é muito mandão. Ele é daqueles cara mandão que controla, que fala e ela tem que ficar sempre falando que vai obedecer ele. Essa parte assim eu não gosto. Apesar que o romance foi muito bom, mas é uma parte particular minha que eu não gosto desse tipo de controle que ele tinha, essa parte. Mas eu até entendo, por causa que ele sofreu muito na infância. Eu entendo, mas não justifico. Tem diferença de eu entender e eu justificar. Entendeu? Então eu não justifico, eu entendo. Ele sofreu muito na infância, ele passou por momentos muito difíceis, mas ela ensinou ele a mudar. A Molly, gente, a Molly é aquela menina que
Pensa em tudo de ruim que pode acontecer com uma pessoa. Pensa em tudo que uma pessoa pode perder na vida. Essa pessoa é a Molly. Vocês vão entender se vocês lerem um livro. A Molly vai perdendo tudo, tudo. Até ela ter a pior perda da vida dela, que aí é onde ela se entrega, é onde ela meio que fica depressiva, e eu entendo isso, eu entendo que ela precisou se afastar, que ela precisou desse tempo. Depois de tudo que ela perdeu, que ela achava que não ia perder mais nada tão insignificativo, ela perdeu a pior coisa. Mas aí ela deu a volta por cima. A Molly deu a volta por cima, o Romeu deu a volta por cima, um se apoiou no outro, eles foram lá, eles lutaram pelo relacionamento deles, eles lutaram para ficar junto, eles construíram a família deles, que nem o Romeu fala que eles são amantes desastrosos, porque tudo de ruim acontecia com esses meninos, era amantes desastrosos, tipo mesmo Romeu e Julieta, mas eles conseguiram mudar a história. E a frase Um Dia do Romeu, ela é muito significativa no livro. Para quem vai ler o livro vai entender. Os sonhos de um menino, né? Que um menino que sofreu tudo, que sonhava grande. E ele alcançou o seu sonho, ele virou aquela estrela. Uma estrela do futebol americano, aplaudido, apoiado, ovacionado onde ele passava. E um pai que nunca... Os pais do Romeu, um pai que nunca apoiou o filho. Um pai que fez de tudo para o filho nunca jogar futebol. Um pai que queria que o filho fosse lidar com as empresas. E para isso queria casar o filho com uma menina que o filho nunca quis. E ele bateu de frente com esses pais. Isso custou muito caro para ele. Essa batida de frente com o pai, com a mãe, custou muito caro. Custou algo que acho que não tem preço para ele e para a Molly. O que custou essa batida de frente para eles dois. Mas eles foram lá e deram a volta por cima. Então aí no finalzinho do livro, gente, o reencontro dele com os amigos, o relacionamento deles com os filhos, as brincadeiras com os filhos, você vê que tudo que eles passaram foi lá no finalzinho, valeu a pena pela família que eles construíram, por tudo que eles alcançaram depois. Então leia, você vai se apaixonar. Eu me apaixonei pelo final desse livro, pelo final que a Tilly deu. Sensacional, assim. Amei demais a construção deles. E eu vou terminar essa resenha com uma frase que eles dois usavam muito em cada jogo que ela ia, porque quando a primeira vez quando eles começaram o relacionamento, que ela foi num jogo dele, ele estava numa fase ruim de jogar. E aí ela foi assistir o primeiro jogo dela. Gente, detalhe, a Molly não entende nada de futebol americano. Ela é uma nerd. Ele nunca quis que ela entendesse nada de futebol americano. Ele só queria que ela estivesse lá vendo o jogo dele, torcendo por ele e dando o beijo dele, né? Porque esse beijo entrou para a história deles e da torcida. Então, sempre que ela ia num jogo, desse primeiro beijo, que ela deu um beijo nele, ele começou a jogar bem a partir daí. Então, a torcida, sempre que ela estava no campo, a torcida gritava que ela tinha que beijar ele. E eles tinham uma frase que era só deles, um cumprimento nesses jogos que era só deles. E eu vou terminar minha resenha com essa frase que eles usavam, essa troca que eles usavam entre eles. Olá, Mal, olá você. Você vai me dar aquele beijo da sorte? Se é isso que você quer, definitivamente, malditamente sim. Essa era uma troca que ele sempre fazia. E termina o livro meio que eles brincando com isso que ele fala. Olá, Mal, ela, olá você. É tão bonitinho essa parte dele. Ele sempre se cumprimentava assim. Sempre que eles tinham alguma coisa, ele sempre falava olá, Mal, e ela sempre respondia olá você. Era uma troca entre eles que a autora fez ficar bom no livro assim. Gente, é muito bom. Eu sou meio puxinha assim da Tilly Colley, porque eu gosto muito da escrita dela. Então eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você leu só um livro, vá lá e leia os dois, porque você vai se apaixonar que nem eu me apaixonei. Apesar que eu não curto muito livro com jovens, mas esse assim eu me apaixonei. Eu não curtia, gente. Vou falar, não curto não, vamos mudar essa fala? Eu não curtia antes, mas eu fui me apaixonando porque tem alguns livros com jovens que são bem melhores com livros do que com livros como adulto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Então, até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!